Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1º. A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Art. 2º. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Primeiro, qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado dívida ativa da Fazenda Pública. Segundo, a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange a atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Terceiro, a inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. Quarto, a dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Quinto, o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter: 1. O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros. Segunda, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Terceira, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Quarta, a indicação, se for o caso de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. 5. A data e o número da inscrição no registro de dívida ativa e 6. O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Sexto, a certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Sétimo, o termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. Oitavo, até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ou executado a devolução do prazo para embargos. Nono, o prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960. Art. 7º. O despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para 1. Citação pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º. Segunda, penhora se não for paga a dívida nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro-garantia. Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014. Terceira, arresto se o executado não tiver domicílio, ou dele se ocultar. Quarta, registro da penhora ou do arresto independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14 e 5. Avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Art. 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas. 1. A citação será feita pelo correio com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma. Segunda, a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado,
ou, se a data for omitida, no aviso de recepção 10 dias após a entrega da carta à agência postal. Terceira, se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. Quarta, o edital de citação será fixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente como expediente judiciário, com o prazo de 30 dias e conterá apenas a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo. Primeiro, o executado ausente do país será citado por edital, com prazo de 60 dias. Segundo, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Art. 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: 1. Dinheiro. Segunda, título da dívida pública bem como título de crédito que tenham cotação em bolsa. Terceira, pedras e metais preciosos. Quarta, imóveis. 5. Navios e aeronaves. Sexta, veículos. Sétima, móveis ou semoventes. E oitava, direitos e ações. Primeiro, excepcionalmente a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como implantações ou edifícios em construção. Segundo, a penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º. Terceiro, o juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da fazenda pública exequente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo. Art. 37. O auxiliar de justiça que por ação ou omissão culposa ou dolosa prejudicar a execução, será responsabilizado civil, penal e administrativamente. Parágrafo único. O oficial de justiça deverá efetuar, em 10 dias, as diligências que lhe forem ordenadas, salvo motivo de força maior devidamente justificado perante o juízo,